Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui na nossa videoaula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma parte da classificação dos caules que envolve, na verdade, três aspectos que são correlatos, tá? Consistência dos caules versus o porte da planta versus o ciclo de vida dessa planta. Bom, quando a gente fala de ciclo de vida, a gente está falando da estratégia da planta relacionada ao tempo de vida que ela permanece no ambiente. Então, vocês já devem ter visto que, vocês já devem conhecer que existem plantas que têm um ciclo de vida muito curto, né? Então, elas germinam, crescem, né? Se estabelecem, crescem, formam lá suas flores, colocam seus frutos, mas elas fazem isso em alguns meses. E depois que elas emitem suas flores, frutos e sementes, elas morrem, né? E não voltam mais. Ela deixa uma próxima geração sucedê-la, né? Então, essas plantas de ciclo de vida curto, elas são chamadas de plantas anuais. Quem são essas plantas anuais? São essas plantinhas muito comuns, muito ruderais, que a gente chama, tá? Então, um exemplo dela, por exemplo, seria o quê? Essas margaridinhas do campo, umas florzinhas branquinhas que ficam por aqui pelo campus também, né, que é muito comum em beiralzinho de muro, né, no chão, tá? Então, essas plantinhas, elas são muito ruderais e elas têm uma fase, uma duração, um ciclo de vida muito rápido, tá? Então, é aquela coisa, nascer, crescer, reproduzir e morrer, tá? Isso pode levar alguns meses, né? Existem algumas plantas que fazem um ciclo desse anual mesmo, mas depois de um ano elas vão e morrem, enfim. Então, plantas de ciclo de vida curto e, em contrapartida, a gente também tem plantas de ciclo de vida longo, né? Existem árvores que são centenárias, tá? Então, essa estrutura, essa característica do ciclo de vida do vegetal está relacionada também ao porte desse vegetal. Uma planta de ciclo de vida curto, rápido, né? Ela não tem nem tempo, tá? Para constituir um caule tipo tronco, não é verdade? Então, essas plantas de ciclo de vida curto, elas são plantas geralmente com um sistema morfológico dos seus órgãos mais simples. Então, eu tenho órgãos primários, né? Eu tenho caules frágeis, eu tenho caules que não são lenhosos, tá? Eu tenho plantas que têm um porte, uma altura mesmo, né? Mais reduzida, tá? Enquanto que plantas de ciclo de vida longo, aí sim, já que elas vão passar muito tempo na superfície, né, da terra ou no seu substrato, no ambiente aquático ou aéreo, enfim, ela vai ter realmente tempo, né, e necessidade de sofrer adaptações, especializações para poder suportar, né, ao longo de toda a sua existência por várias questões que podem trazer agressões ou adversidades ambientais. Então, é uma planta que precisa investir no desenvolvimento dos seus órgãos, né, da morfologia dos seus órgãos, tá? Então, essas plantas de ciclo de vida longo, né, geralmente são as árvores de maior porte, são plantas, né, mais estruturadas, tá? E, consequentemente, tudo isso reporta, né, tudo isso repercute para a questão da consistência, se a gente está falando de caule, a consistência dos caules que essas plantas vão apresentar. Então, vê só. Aqui a gente tem uma planta, né? Essa é a plantinha ruderal que eu estava falando para vocês, é chamada de xanana, né? O nome científico dela é Turnera grandiflora. Por que grandiflora? Porque tem uma flor grande. Bom, então, essa xanana, ela é uma plantinha realmente de ciclo de vida muito curto, né? Os indivíduos, eles têm esse ciclo de vida de nascer, crescer, reproduzir, morrer, né? Formar sementes, tá? E deixar essas sementes lá para que novos indivíduos eles se desenvolvam, né? Mas enfim, então essas plantas de ciclo de vida rápido, elas apresentam o que a gente chama de porte herbáceo, tá? Então o caule herbáceo é um caule que tem uma constituição primária, é uma caule que não tem tecido secundário, é um caule que pode ter inclusive
o papel de realização de fotossíntese. Então, plantas herbáceas, muito caracteristicamente, têm um caule fotossintetizante, constituído por tecidos primários. Beleza? Uma outra categoria de porte de planta é o que a gente chama de sublenhoso. Então, é uma planta que ela não é totalmente lenhosa, mas ela também não é totalmente herbácea. Ela fica em cima do muro. Então, a parte mais basal dessa planta, que é a parte mais antiga, digamos assim, dessa planta, ela vai ter sim constituintes de tecido lenhoso. Então, nessa parte mais basal, eu tenho um xilema secundário, né? Eu tenho uma parte mais resistente. E na parte mais apical, na extremidade apical dessa planta, eu vou ter então aqueles tecidos primários caracterizados por serem mais flexíveis. Se eu dobrar, ele não se quebra, diferente dessa parte basal aqui, que se eu conseguir fazer uma torção, eu vou promover a quebra dessa estrutura, tá? Então aqui, como porte sublenhoso, eu tenho também os vegetais que são categorizados em relação ao hábito quanto subarbustivos ou arbustivos, tá bom? Então, nem toda a constituição caulinar ela é lenhosa 100%. Então, eu tenho parte lenhosa e eu tenho parte de tecidos primários. Aqui, como exemplo, a gente tem o pé de mamona, né, o euforbiáceo. Um outro tipo de caule, né, em relação à consistência desse caule, é o caule lenhoso. E aí, de fato, a gente tem 100% de lenho, 100% de xilema e floema secundário na constituição desses tecidos aqui, dessas plantas. Então, são plantas de maior porte, são plantas que vão viver por anos e anos se elas não sofrerem nenhum tipo de injúria ou prejuízo ambiental mais sério, né? Então, essa é a denominação das plantas de hábito arbóreo. Então, em relação à consistência do caule, elas são ditas lenhosas, mas em relação ao hábito, elas são ditas arbóreas, tá? Então, aqui como arbórea, a gente tem as árvores e arvoretas. Então, por exemplo, um pé de acerola é uma arvoreta. Um ipê amarelo é uma árvore, tá? A gente ainda tem um outro tipo de hábito, que são as lianas. Então, as lianas são as famosas trepadeiras também, são plantas trepadeiras, né, de caule trepador, tá? Mas uma característica dessas lianas é que o seu caule, né, esse cipó aqui, ele é extremamente lenhoso, diferente de outras trepadeiras que têm um caule herbáceo. Então, as duas são plantas trepadoras, as duas vão apresentar caule trepador, mas aqui nas lianas é uma trepadeira de caule secundário, parece madeira mesmo, tá bom? Enquanto que nas trepadeiras, de fato, eu tenho um caule primário, um caule flexível, um caule até com aquela característica herbácea, certo? Um outro tipo de comportamento de planta em relação ao ambiente são as plantas epífitas. A gente já andou conversando um pouco, inclusive na nossa aula de raiz, né? Raízes de plantas epífitas, as raízes velame que vocês caracterizaram. Bom, essas plantas epífitas são plantas que vão crescer sobre outras plantas. Na verdade, as epífitas elas também podem se desenvolver sobre outros substratos, tá? Por quê? Porque são plantas que elas não vão depender do substrato em que elas estão inseridas, né? Então, a gente pode ter uma epífita crescendo em cima de um telhado, a gente pode ter uma epífita crescendo numa calha, né? Nas calhas das casas. A gente pode ter epífita crescendo até nos fios. Não sei se vocês já viram, né? Umas plantinhas que parecem o quê, meu Deus? Parece um bombril que está grudado lá no fio, né? O pessoal até colocou umas imagens dizendo que era o coronavírus. Então, aquelas plantinhas, vê o local onde elas se desenvolvem, né? Então, ali a plantinha do gênero Tillandsia também é uma bromélia, né? Assim como a gente observa nesses exemplos daqui. Então, plantas epífitas são plantas que crescem sobre um suporte, só que elas não trazem prejuízo nenhum, certo? Então, essas epífitas elas são classificadas em dois tipos, né? As holoepífitas ou epífitas verdadeiras e as hemiepífitas ou epífitas parciais. Qual
qual é a diferença entre as holoepífitas e as hemiepífitas? A questão é a seguinte: essas holoepífitas, elas mal apresentam raízes. As suas raízes são aquelas raízes grampiformes, tá? E aquelas raízes grampiformes, elas têm a única função de que fixar essas plantas no seu substrato. Então, as holoepífitas, elas não têm nenhuma função de absorção relacionada às suas raízes. Então, elas de fato vivem em cima dos seus hospedeiros e as suas raízes, elas são apenas para a função de fixação. Toda a função de absorção de nutrientes, todas as outras funções que as raízes normalmente poderiam desempenhar, são desempenhadas pela parte aérea do vegetal, tá? Então, ou pelo caule, ou pelas raízes adventícias, ou diretamente pelas folhas. Então, muitas vezes a absorção de água, nutrientes, né, que estão dissociados, são absorvidos diretamente pela epiderme, que é altamente hidrofílica, tá? Então, essa é a característica das plantas holoepífitas, diferente das hemiepífitas. Vê só o que está acontecendo aqui. Eu tenho raízes, né, que elas estão crescendo em direção a quê? A buscar o solo. Essa é a diferença fundamental entre as holoepífitas e as hemiepífitas. As hemiepífitas vão ter um contínuo crescimento das suas raízes adventícias até alcançar o solo, porque do solo elas vão extrair água e nutrientes, tá? Então, essa é a diferença característica entre ambos os grupos das plantas epífitas. Eu quero ressaltar aqui para vocês não confundirem plantas epífitas, né, com as plantas o quê? Parasíticas, tá? Então, eu tenho também a holoparasita e eu tenho a hemiparasita. As plantas parasíticas, elas sugam, né, através das raízes austório, elas sugam as substâncias do seu hospedeiro, tá? Seja a seiva orgânica, seja a seiva inorgânica. Mas as plantas epífitas, elas não sugam, né, substância alguma do seu suporte. De fato, elas apenas utilizam a planta como uma forma de sustentação, né, de estarem inseridas num ambiente alto, onde elas podem mais facilmente acessar o recurso luminoso para fazer a fotossíntese, tá bom? Então, destaco aí essa diferença entre as plantas epífitas e plantas parasitas, tá? Para que vocês não venham a se confundir. E isso é tudo, pessoal. Finalizamos então o nosso estudo sobre caules. Então, visualizem lá no nosso grupo do AVA as atividades relacionadas a essa parte da disciplina, tá? E façam então a nossa participação ativa, né? Contribuam aí comentando no fórum, tá? Deixando a impressão de vocês. E a gente tem esse canal de comunicação exatamente para isso, para tirar dúvidas, para compartilhar. Leiam os materiais, façam a busca de informações também em possíveis livros que vocês tenham acesso, tá? Para que a gente possa ter, de fato, um aprendizado efetivo das características morfológicas dos caules das plantas com sementes. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, quando a gente vai estar falando agora sobre as folhas. Tchau, tchau!